queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Gi para mais uma aula de redação e esse vídeo é sobre como fazer um roteiro para a redação do Enem. Lembrando o seguinte, se você chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, essa é a segunda parte da aula de planejamento e administração do tema do Enem, certo? Então, se você quiser ver o vídeo da parte 1, vou deixar aí em algum lugar para você clicar e assistir, tá bom? Então, como fazer um roteiro para a redação do Enem é o tema desse vídeo. E para falar dele, vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu no vídeo anterior. É o seguinte, para a gente planejar bem a nossa redação, a gente precisa ler atentamente o tema, ler atentamente os textos motivadores, sublinhando, circulando as informações que a gente acha importante, né? Aí o terceiro ponto é selecionar as informações que vão ser usadas na redação. Então, selecionar tanto aquilo que a gente viu em outras matérias que acha interessante trazer para a redação, tanto que está relacionar com o que estava nos textos motivadores, outros dados que vocês queiram colocar também. E é legal fazer isso através de um esquema, de um roteiro. E é esse ponto 3 que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, tá bom? A gente vai falar aí do roteiro, que é esse passo 3. E aí depois, para planejar também bem a redação, a gente precisa colocar a parte do rascunho e descrever a redação oficial à caneta. Bom, então, nesse vídeo, vamos falar aí desse roteiro? Bom, esse é o roteiro aí para a redação do Enem. Na verdade, esse é um esquema, é uma ideia, uma proposta, né? Esse esquema, ele foi feito pela professora Vitória, né, da equipe de língua portuguesa, e eu tô trazendo aqui como sugestão para vocês fazerem o roteiro. No Enem, vocês não vão ter esse papel, mas desenvolvendo essas ideias aqui, a gente pode cada um pode criar o seu próprio roteiro, o seu próprio jeito para fazer na redação do Enem, certo? O importante é a gente ver os tópicos aqui, né, que a gente precisa fazer para não se perder, para planejar bem, não se perder na hora de escrever a redação, certo? Às vezes a gente pensa muitas coisas, mas é bom a gente roteirizar, deixar em tópico, para que a gente não se esqueça do que a gente vai falar, né? E às vezes a gente pode desenvolver alguma coisa de mais, outra de menos, o roteiro ele ajuda nisso. Bom, aí repara o seguinte, o tema tá aí colocado no roteiro. Então aquele passo 1, né, do planejamento de ler atentamente o tema, tá aí também. Para a gente não fugir do tema, é importante a gente estar com ele sempre em mente. Então, vamos escrever ele de novo. Essa é uma ideia. Na introdução, a gente precisa apresentar o problema e apresentar a ideia central que vai ser defendida, que é a tese. E aí é importante deixar em tópico aí qual é a nossa tese, qual é a nossa ideia que vai ser defendida. Também é importante colocar em tópico qual é o seu primeiro argumento, qual é o seu segundo argumento. Ou seja, quais são os dois problemas aí que influenciam nesse tema, dois problemas principais. Então, podem estar aí elencados no argumento. E o intertexto, aí que vai colocar em tópico também, o intertexto ele é justamente a citação, a contextualização, algo que você vai trazer, né, de outras matérias, de algum filme, de alguma música, para algum filósofo, algum sociólogo, algum pensador, para relacionar com a ideia que você vai defender. Então, vamos ver isso num exemplo? Bom, o tema que eu vou trazer como exemplo é o tema do Enem de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E esse roteiro, ele é inspirado numa redação nota 1000, que eu vou colocar o link aí na descrição para vocês lerem a redação nota 1000, da Ana Beatriz. Então, foi inspirado nela, inspirado nessa redação, na verdade. Fazendo esse roteiro a partir dela. Bom, e aí eu, na parte da proposta de intervenção, que a gente vai ver depois, eu fiz uma pequena modificação, mas é inspirado, né, toda essa parte de introdução e desenvolvimento, e uma parte da proposta de intervenção também, na redação nota 1000, da Ana Beatriz. Bom, qual é o problema, né, que foi colocado? O problema em tópico é o seguinte, que a sociedade ela não é igualitária. E aí as mulheres, com isso, elas sofrem continuamente com a violência. Então, a partir da sociedade que não é igualitária e que, a partir disso, o problema da violência contra a mulher persistir. Então, ela já identificou aí como um problema. A gente está identificando, na verdade. Bom, e qual seria a tese? Qual é o tópico aí que vai ser defendido? O ciclo da violência contra a mulher deve ser quebrado no século XXI.
Então, essa é uma ideia a ser defendida. Repara que a ideia central do texto, quando a gente diz assim, né, tipo, a gente precisa ir no Enem defender, né, uma ideia. Essa ideia, ela pode ser simples, né? Então, o ciclo da violência contra a mulher, ele precisa ser quebrado. Essa ideia pode parecer simples. Na verdade, a resolução dela é bastante complexa, mas a ideia que deve ser defendida, né, que pode ser defendida, é justamente essa. A frase pode parecer simples, né, mas a resolução é complexa. Então, o ciclo da violência contra a mulher precisa ser quebrado. Bom, como argumento 1, o que faz esse ciclo não ser quebrado? O que faz esse ciclo persistir? Aí, olha, um argumento que pode ser colocado é: a cultura da valorização do sexo masculino contribui para a persistência da violência. Então, a cultura de valorização do sexo masculino, que pode ser escrito também como inferiorização das mulheres em relação aos homens. Esse é um argumento. Um outro argumento que pode ser desenvolvido em relação a esse ciclo aí que precisa ser quebrado. Por que esse problema persiste? Né? Porque aí o segundo argumento: punições governamentais são lentas e não são eficazes. Então isso contribui para o cenário de persistência, de continuar a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Bom, então 2 tópicos aí, né, em relação ao problema: cultura de valorização do sexo masculino e punições governamentais lentas e não eficazes. Tópico. Bom, aí, para pegar esse tópico de cultura de valorização do sexo masculino, e você precisa então, né, na redação, dizer, beleza, isso daí é um problema e tal. Na verdade, esse é um exemplo, não precisa dizer exatamente isso, cada um vai colocar o seu argumento, mas partindo desse argumento, a gente precisa mostrar, olha, beleza, esse é o meu argumento, mas eu vou relacionar ele com dados estatísticos, com citações, com contextualizações, com sociólogo, com filósofo, enfim, com algo, né, que esteja aí na cultura, na sociedade, na história. E aí, olha, aí então a gente precisa colocar em tópicos no nosso roteiro o que a gente vai levar, né, para defender o nosso argumento. Bom, então, para mostrar que isso é um problema, ela vai falar historicamente, né, que, repara, a importância aí da palavra persistência. Olha, se está persistindo é porque está acontecendo hoje e acontecia antes. Então, um intertexto que pode ser trazido é esse, olha, o patriarcado, ele está aqui, ó, historicamente, desde a época do senhor do engenho. E aí, esse é um tópico, ó, senhor de engenho, é um exemplo histórico, né, de que essa cultura de valorização do sexo masculino existe desde há muitos anos, há séculos. Outro intertexto que está lá nos textos motivadores é a questão dos dados estatísticos. Então, aí, ó, ela coloca essa questão da história e ela, para trazer a questão da persistência, né? Hoje, o que a gente tem? Os dados estatísticos mostram que a agressão física é a mais relatada. Então, olha, ainda hoje a gente tem agressão física, a gente tem vários tipos de agressão, e aí esse foi um tópico trazido, certo? Então, isso vai ser usado lá na redação. Aí, vamos pensar agora em outros embasamentos, agora para o argumento 2. Né? Na questão das punições governamentais lentas, como é que a gente vai dizer isso, mas é bom trazer o embasamento. Então, na leitura dos textos motivadores, está lá dizendo o seguinte, que 33,4% dos casos julgados na Lei da Maria da Penha, aliás, 33,4% são casos julgados, né, na Lei Maria da Penha. Os outros não chegaram a uma outra etapa, né? Então, isso exemplifica aí essa questão da punição lenta, da questão de não ser eficaz. Porque, beleza, tem a Lei Maria da Penha, mas quantos processos estão sendo julgados? Por que não foi julgado ainda? É uma lentidão? O que está acontecendo? Isso pode ser argumentado. E aí, argumentado a partir desse embasamento, né, desse intertexto aí que foi retirado lá dos textos motivadores. Daí a importância aí do passo 2 de ler atentamente os textos motivadores, de forma que a gente pegue informações de lá
Para quê? Para justamente embasar a ideia que a gente quer defender. A ideia que está sendo defendida aí é que as punições lentas, elas estão contribuindo para a persistência da violência contra a mulher. Só que esse é o problema. Agora, a tese, a ideia que a gente vai defender é que esse problema precisa ser quebrado, certo? Então aí a gente tem nessa imagem a gente tem um roteiro da introdução e do desenvolvimento, né? E agora a gente vai para a lista de propostas, para o roteiro das propostas de intervenção. Na proposta de intervenção, a gente precisa dizer o que será feito, quem fará, como fará, para que fará e algum detalhamento de algum desses pontos. Daí, esses problemas precisam estar relacionados a esses dois argumentos que foram colocados, né? Então, esses dois argumentos contribuem para o problema e a gente precisa, então, mostrar na proposta de intervenção para o problema continuar. A gente precisa, então, na proposta de intervenção, colocar aí, olha, esse ciclo da violência contra a mulher, ele deve ser quebrado, então são propostas para mostrar isso, como quebrar esse ciclo, né? E em relação a esses dois argumentos que foram colocados. Então, para o argumento 1, né, da cultura de valorização do sexo masculino, uma proposta pode ser palestras educacionais de igualdade de gênero, certo? Então, vamos detalhar isso daí. O que seria feito, então, para essa cultura de valorização do sexo masculino, esse ciclo ser quebrado? Bom, pode ser feito aulas de história e de sociologia. E quem faria isso? Escolas, instituições de educação, né, universidades também, por exemplo. Como que vai fazer isso? Como é que vão ser essas aulas? Vão ser palestras, vão ser produção de material histórico, produção cultural. E essas produções vão ser o quê, né? Qual o detalhe sobre elas? Que enfatizem a igualdade de gênero. Então, a aula de história e de sociologia vai enfatizar, através, né, por meio desses palestras, desses materiais, vai enfatizar a igualdade de gênero. E qual é o objetivo disso? Então, para quê? A finalidade? Amenizar ou acabar com o patriarcalismo, né? Que é o problema apresentado, né? A cultura de valorização do sexo masculino que está contribuindo para a persistência. Então, para não ter a persistência por conta desse argumento, essa palestra aí educacional de igualdade de gênero, né? Dessa forma, com esses tópicos elencados, vai ser importante. Na sua redação, você não vai escrever exatamente em tópicos, você vai escrever, né, argumentando, dissertando. Mas aqui é bom a gente deixar em tópico o que, quem, como e para quê, para a gente não esquecer de colocar esses detalhes, certo? Bom, aí a outra proposta de intervenção vai ser relacionada a essa punição governamental lenta. Então, a gente tem, para quebrar esse ciclo, né, e defender a ideia central, a tese, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. A lista de proposta, né, aí colocada, uma adaptação aí feita, é isso, uma ideia é acelerar o andamento dos processos. E aí, olha, o que seria feito em relação a isso? A gente precisa acelerar, mas o que seria feito? Propiciar um ambiente de maior acolhimento nas delegacias, né? Porque se a punição está sendo lenta, alguma coisa nas delegacias, né? Pode não estar o ambiente não pode estar muito acolhedor. Então, precisamos propiciar esse ambiente de acolhimento. Quem vai fazer isso, né? Já que na delegacia seria a polícia civil. E aí, por conta da proposta, e vai ser em parceria com institutos, né? Com universidades, né? Instituições de ensino superior. E aí, como faria isso? Como seria essa parceria de Polícia Civil e instituições, né, universidades, né, de ensino superior? Seriam palestras com sociólogos e pesquisadores do tema para propiciar, né, na Polícia Civil, né, para propiciar esse ambiente de maior acolhimento. E para que seria feito? Seria para garantir a segurança das mulheres, né, na denúncia e diminuir assim a impunidade, então estimular, acelerando, né, o andamento dos processos. Então, aí foi organizada a proposta, o que será feito, quem fará, como fará, para que fará e um detalhamento, certo? Então, essa proposta aqui, ela foi uma adaptação que eu fiz, essa daqui é uma proposta, uma sugestão minha mesmo. As outras aqui estavam mais inspiradas na redação Nota 1000, essa foi uma proposta que eu apresentei aqui.
Mas é justamente para mostrar para vocês o tópico, certo? A gente tem que deixar em tópicos antes de escrever na redação do Enem para planejar certinho e não esquecer de colocar todos esses detalhes, porque esses detalhes, né, o que, quem, como, para quê e o detalhamento, eles são cobrados na redação do Enem. Bom, e aí é o seguinte, se vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao que é essa tese que vai ser defendida, coloquei aqui para fechar essa aula, né, de roteiro, uma explicação sobre isso. Então, o que é a tese? Ela é a ideia ou eixo fundamental que existe sobre toda a argumentação desenvolvida ao longo do texto. Então, é a ideia central, é o eixo fundamental. Aí deixei marcadinho em amarelo, que é a expressão do ponto de vista. A tese é o ponto de vista, né, que você vai estar defendendo na redação. Né, que no caso é a quebra desse ciclo de persistência da violência contra a mulher, enfim, aí a depender do tema, você vai ter uma ideia central para defender, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de como fazer um roteiro. Essa aula está disponível também lá no Google Sala de Aulas, né, com mais explicações aí da construção da tese também. E é isso, até a próxima, um beijo!